MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa, a conversa é com um patriota, alguém que respira e vive o Brasil e se preocupa muito com ele e, de certa forma, também muito se preocupa com a sua região, com a sua cidade. Ele que, vale lembrar, que na pandemia, quando a gente teve aquela eleição esquisita, foi a segunda pessoa mais bem votada na eleição majoritária. Eu falo aqui com o Procurador da Justiça, Sérgio Harfuch, e se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Doutor, seja bem-vindo aí, mais uma vez. Sempre bom te entrevistar aqui no MS em Dia, né? E vale lembrar, eu falei até isso na abertura, o senhor é alguém que tem circunstâncias, glórias na vida que não tem medalhas, né? Não tem lá um objeto que simbolize isso, que defina, né? Claro que para alguém que às vezes é eleito ou ganha um concurso, recebe até uma carteira que vai estar lá com o brasão e tudo mais. Mas a coragem que o senhor teve nos últimos anos, né, em discutir e debater com a população em geral os seus problemas e as coisas, é algo louvável e eu acredito que é algo que você tem um reconhecimento todos os dias, indo na padaria, indo no supermercado. As pessoas vão querer se aproximar e conversar com o senhor, às vezes até para discutir sobre a vida, sobre o momento do país e tudo mais, né? E ter o senhor aqui sempre é uma oportunidade para isso e para as pessoas que estão assistindo é um debate, né? Claro que da última vez que o senhor veio para agora, infelizmente, a gente está com a roda da mudança muito ativada, né? Isso te preocupa muito como cidadão? Não, primeiro eu quero agradecer mais uma vez esse seu gentil convite, Danilo, de estar aqui no MS em Dia. É uma das poucas expressões de imprensa independente, de jornalismo independente que temos aqui no nosso estado. Respondendo à sua pergunta, eu não vejo nada que surpreenda, porque foi esse o motivo que me fez abrir mão da minha carreira, que eu amo, no Ministério Público. Com muito destaque, né? O senhor sempre teve muito destaque na tua carreira. E tenho muito ainda a oferecer. Mas percebi que o momento agora exige mais. Nós estamos vivendo uma esquizofrenia legislativa em todos os quadrantes, dos legislativos municipais ao federal, especialmente o federal, por conta de um sistema previamente já comprometido de eleição, onde não são os mais votados que ocupam os cargos. E isso é democracia. E o senhor já até falou aqui muito da questão da candidatura independente, né? Do cidadão comum, sim, seja ele qual for a carreira dele, a profissão, a renda dele, ele ter a oportunidade de se colocar à disposição da população como opção de uma forma independente, porque todo mundo fica preso no sistema. A verdade é essa, né, doutor? E, infelizmente, as experiências que eu venho tendo, eu já venho lidando como promotor eleitoral há muitos anos, com 30 anos de carreira. Agora, eu tive uma experiência nova desde 2018, como alguém que quer participar do pleito como cidadão a ser votado. A cidadania, entre outros elementos, tem pernas que andam por votar e ser votado. E eu venho tentando experimentar essa segunda perna, que é ser votado. É ter o seu nome segregado pelos cidadãos, pelos eleitores, como seu representante. E como alguém que lidou de perto, saí do meu gabinete em toda a minha vida de Ministério Público, saí do meu gabinete para ir na comunidade, nas escolas, nos bairros, onde fosse, no interior ou na capital. E com isso você tem uma nova visão das necessidades. Por exemplo, dentro da infância e juventude, você, como no seu gabinete, dentro do ar-condicionado, vem lá um procedimento da delegacia, você olha e representa, ou não, simplesmente. Pouco se comprometendo com o resultado daquele adolescente que vai receber uma medida socioeducativa, ou não. Essa medida socioeducativa geralmente é uma advertência ou até uma internação. De qualquer forma, o nosso estatuto não está adequado à realidade, porque se um adolescente mata 10, rouba, estupra, ele vai ficar no máximo 3 anos segregado. Isso não é o suficiente para reeducá-lo. Aliás, eu sempre disse que não se reeduca quem nunca foi educado.
E aí aonde... Isso é forte, é uma frase muito, muito reflexiva para todos, hein? Não lembro de ter lido isso em lugar nenhum, mas escrevi isso com a minha história, percebendo que a maior parte desses adolescentes infratores, que são entregues ao sistema maiorista, porque eles vêm como menores, inimputáveis, privilegiados por uma ideologia totalmente nefasta e comprometida, porque não os ajuda em nada, pelo contrário, tolera os erros dos seus desvios sem corrigi-los. Então essa gurizada, faça o que fizer, em 3 anos eles respondem com a segregação da sua liberdade pelas medidas socioeducativas de internação. E aos 18 anos são colocados já no sistema, sem educação, sem trabalho, sem qualquer orientação mínima, achando que o crime compensa. E é por isso que nós estamos com as nossas cadeias entupidas de jovens entre 18 e 28 anos. O melhor da nossa sociedade está sendo comprometido. E a gente ouve falar sobre essa geração nem, que chega a 30 milhões. São jovens até 19 anos que nem estudam nem trabalham. E estão fora da oportunidade de mercado porque sequer são escolarizados ou minimamente alfabetizados. Esse é um parênteses que eu estou fazendo dentro do que eu vislumbrei no contato com a sociedade. E percebi que o problema é muito mais do que eu possa resolver dentro do meu gabinete como promotor ou como procurador de justiça. Esse problema está lá no Congresso Nacional e esse era o meu alvo, sempre foi, de eu estar cooperando com o nosso Legislativo Federal. E já faz isso sem mandato, né, doutor? Sempre o senhor está conversando, seja qual for a bancada, o senhor vai lá, faz uma articulação, visita Brasília com regularidade e está sempre presente nessas pautas, né? Inclusive, nós temos o projeto de lei 2410/2019, que nasceu aqui em Campo Grande, de um trabalho nosso que o Legislativo Municipal aprovou, o nosso estadual também, nós temos lei estadual e municipal. Dentro de alguns dias eu estarei indo ao Piauí, porque lá a Assembleia Legislativa do Piauí também tornou lei, salvo engano, o projeto 7.954, de agora, 2023, que é a nossa lei, ex-lei Arfushi, que se tornou a lei Paz na Escola, que simplesmente traz aquilo que o ECA deveria já trazer. Permitir que os pais eduquem seus filhos juntamente com a escola e com um sistema de normas e regras que corrijam essa gurizada, promovendo o máximo que se possa da sua formação. Que na segunda, se eu não me engano, segunda ou terceira entrevista da história do MS em Dia, que hoje está quase chegando a 300, foi com o senhor. O senhor conta da questão dessa lei Harfuch, que era do quebrou conserta, né? Sim. E não só quebrou conserta pela questão do patrimônio, mas pela questão de ali dar uma chance da pessoa entender o que é certo e o que é errado, né? É simplesmente aquilo que a história demonstra. Reparação de danos, seja voluntário ou involuntário. Então, se eu sem querer esbarro no seu material e derrubo, eu reparo o dano como pondo de volta e me desculpando. Se eu faço isso voluntariamente, é até mais grave. O que acontece? Nós perdemos isso em nome de uma proteção integral do Estatuto mal lido, e não é isso que o Estatuto diz, e deixamos toda uma geração crescer, isso tem 30 e poucos anos, desde 1990, então vai 33 anos agora em agosto, que está sendo deseducada, fazendo o que quer, do jeito que quer, em nome de uma proteção integral que não é proteção. Então esse projeto se tornou lei, e como eu estou dizendo, está na CCJ lá no Congresso Nacional, para reparar danos, ensinando essa gurizada a responder. Não importa a idade, por mínimo que seja, a criança desde cedo tem que aprender a repor, refazer aquilo que ela... Então, se uma criança de 5 anos de idade come uma banana e joga no meio da sala, o mínimo que se faz é falar: filho, pega a casca, vem cá, abre o lixo, põe aqui, tudo bem? Ensina isso desde cedo, é para criança. Reparação de danos, então, é um ato inerente à vida social. A menos que você queira viver sozinho no meio do seu lixo, é problema seu, o que não é razoável. Mas isso é só um exemplo dentro desse arcabouço de normas que nós temos, esperando, porque fui desafiado a isso,
não partiu de mim mesmo, mas houve um segmento que em 2018 pediu que eu estivesse colocando meu nome à disposição. E eu enfrentei um sistema injusto, desequilibrado, na minha opinião inconstitucional. Desde a emenda 45, os promotores de justiça, membros do Ministério Público, 2004, emenda 45, foram proibidos de serem candidatos. E não há um fundamento legal para isso, porque o Ministério Público não está dentro do capítulo do Executivo, nem do Legislativo, e muito menos do Judiciário. Então, não pode me equiparar como cidadão a um juiz, porque o juiz é do Judiciário e lá está vedado, na Constituição de 88. Porque o Ministério Público defende a sociedade. Essa é a prerrogativa dele. Ele se equipara, nesse ponto, à função essencial da Justiça, que é um 4º capítulo. O Ministério Público está no 4º capítulo, junto com a Defensoria Pública, que pode se afastar e ser candidato, junto com a OAB, que pode se afastar e ser candidato, junto com a Advocacia da União, que pode se afastar e ser candidato. E é interessante o senhor falar isso, porque muitas vezes quando o promotor, o procurador cruza essa linha e consegue até ser eleito, como aconteceu com o Dallagnol, ele ainda corre risco de ser cassado. Quer dizer, rola uma perseguição e meio que até um pavor da política de ter lá o promotor de justiça ou o procurador ocupando cargos como se ele fosse proibido de contribuir com a sociedade dessa forma. Né? O que Como o senhor vejo... enxergou essa questão do que aconteceu com esse colega do Paraná? O senhor chegou a já conhecer ele ao vivo? Conversar? Sim, e qualquer acadêmico de direito sabe que o que foi feito foi um excesso desnecessário e que compromete a credibilidade do próprio STE. Porque ali, já em meio àquelas perturbações por conta das nomeações feitas, quem nomeou tinha interesse nesse tipo de perseguição, faz com que um diplomado mais votado num estado, representante da massiva maioria de um estado, depois de diplomado ser cassado por um argumento que não tem fundamento jurídico algum. No que se baseou o relator do STE, não tem fundamento, não tem precedente algum. Isso, para quem pode avaliar a norma, não é? E ainda fazer reverter. Por que já não fizeram isso antes, então, se assim fosse esperar o ser eleito? Então, isso para mim é golpe contra a democracia. A minha opinião, ela tem fundamento naquilo que é de conhecimento mínimo, comum, e com fundamento no direito, e eu me escudo na lavra do Dr. Ive Gandra Martins, o maior constitucionalista vivo nos nossos dias. Alguém que tem 60 anos, não é, de atuação no direito eleitoral, no direito tributário, no direito constitucional, e que traz esse fundamento. Então, nem é meu escolho, não é nem minha escola, eu estou me valendo num constitucionalista. Isso traz insegurança porque nós vemos que a maioria, e olha que ironia, o Deltan Dallagnol, o mais votado no Paraná, foi substituído pelo deputado menos votado no Paraná. Um homem que teve quase 400 mil votos, foi cassado de uma forma infundada, e no lugar dele hoje está alguém que teve 11 mil votos. Essas excrescências põem em risco a democracia, põem em risco a segurança e a credibilidade no sistema eleitoral. É nisso, então, que baseia a minha opinião. E eu tenho trazer contribuição nesse sentido. Mas quando eu vejo um Dallagnol cassado, alguém que... Aí o senhor entende um pouco do que aconteceu com o senhor, né? Porque, assim, toda essa incerteza que ficou sempre... porque todo mundo são vários arquétipos. Tem o Danilo jornalista, tem o Danilo na casa dele, tem o Danilo o amigo de alguém e tal. O Harfuch político nunca deixaram ele ter paz. Ele sempre foi cercado de incertezas, inseguranças, contextos difíceis de se explicar. O Harfuch da carreira no Ministério Público, impecável, alta popularidade, projetos que são referência nacional e tudo mais, né? Então, essa situação que o senhor falou agora, é inevitável olhar uma realidade como essa que aconteceu em Brasília e não, talvez, ver um espelho.
para o que aconteceu aqui também, né? Veja, eu tive também uma candidatura obstruída, cassada, no nosso respeitável Tribunal Regional Eleitoral Local, que já havia me dado o aval para concorrer. Em 2018, o TRE nosso, por unanimidade, disse que um promotor pode, se afastando, concorrer a um cargo eleitoral. E é fundamentalmente importante isso, porque, como eu estou dizendo, o Ministério Público está no título 4, fora dos poderes constituídos, judiciário, legislativo e executivo, e ele está entre a função essencial da justiça, onde todos os integrantes, todos os elementos ali podem sair e concorrer. Não há... mas temos uma emenda constitucional. Mas essa emenda é uma emenda constitucional de 2004. Eu sou promotor desde 1992, 12 anos antes. Então, foi isso que o nosso tribunal reconheceu. Porém, depois de verem o volume de votos, que eu representava 300 mil votos, e olha que o nosso... E foi líder na pesquisa, né? E foi líder na pesquisa. Vale lembrar que na pré-campanha, na largada, o nome do senhor era o mais aceito, né? Então, quando eu vim para um segundo enfrentamento, a pedido desse segmento que me apoiou, dizendo, olha, se dependesse de Campo Grande, o senhor seria o primeiro senador representando o Estado. Deu seu nome para a prefeitura, não era meu interesse. Porque eu ia enfrentar um candidato na sua reeleição com a máquina na mão e um arcabouço familiar, um senador, irmão, um deputado federal, irmão, e sabe lá mais quantos. Defendendo um espólio, né? E toda uma estrutura, pelo menos do município, toda ela aparelhada em seu favor e constrangida publicamente, como foi visto. Bom, mesmo assim, em homenagem a esse eleitorado e em nome daquilo que eu defendo, que é a expressão democrática, eu me dispus a esse enfrentamento. E nem é por coragem, não, é por compromisso. Sabia que o que viria de apoio seria com trocas, com cobranças de secretarias, etc. E eu não negociei com ninguém. Eu disse, olha, seja bem-vindo, eu quero o apoio de quem quer que seja. E é impossível que se governe uma capital como Campo Grande sozinho. Nós vamos precisar dos melhores profissionais. Mas a visão era para uma composição técnica, não política propriamente. De qualquer forma, ofereci meu nome, não consegui registrar a candidatura por conta de uma opinião monocrática de alguém que eu, para o TRE, disse que era suspeito. O juiz que julgou a minha candidatura era suspeito porque publicamente defendeu contra projetos que integravam o meu programa de governo, como município, como o PROCEV, que está aí indo para o Congresso Nacional. Então havia essa resistência e publicamente, tanto por audiências públicas, quanto até em programas como o Fantástico, onde foi veiculada uma opinião sua, resistente. E por distúrbios de sala de audiência, onde nós trabalhávamos juntos. Eu falei, ele é suspeito a julgar a minha candidatura porque ele é contra o meu programa de governo, minha proposta de programa de governo. Não deu outra. Um juiz monocrático, sozinho, resistiu a todo o TRE, que já havia me dado na eleição anterior a unanimidade nessa representatividade, e não houve tempo suficiente para que isso seja cumprido. Enquanto a imprensa paga pelo candidato opositor, que só queria usar aquilo como uma escada para depois disputar governo, massacrava diariamente dizendo que, olha, não vota no Arfuz porque ele está cancelado. Mas não deixa de ser, naquele momento, uma fase importante da tua trajetória na política. Por quê? O senhor vem de um segmento, né? E quando é aclamado a concorrer, naquela altura, que vale lembrar que era a pandemia, né? A cidade estava sofrendo muito, o senhor passa a ser um representante, um embaixador de algo que o senhor sempre defendeu. Não defendeu necessariamente em candidaturas anteriores ao longo da sua vida, mas sempre defendeu, que é a importância da família. Sim. E a cidade precisava dar mais importância para a família, por quê?
porque a família está se desestruturando, seja na falta de emprego de alguém, seja na questão financeira, seja na política pública que não chega e tudo mais. E ali o senhor teve a chance de ser talvez um dos principais representantes disso, ou talvez o mais claro, o mais objetivo. Não, que é o que te deu tanto voto, né? Mesmo impugnado pelo TRE, meu nome foi para as urnas e eu fui o segundo mais votado em 15 candidatos. É impressionante. Não, isso aí... Isso tem um motivo, tem uma razão. Diariamente, inclusive programas populares de boca maldita, que foi pago, veio me oferecer, tem um programa por aí, que usa diariamente do engano do povo, porque enquanto vinha me oferecer, olha, você quer seu espaço lá, você pode falar, tá, vamos fazer, eu me recusei. Falei, não tenho recurso para isso. Minha campanha é muito modesta, é muito limitada, eu não tenho essa... Então ele usava, já que eu recusei, ele diariamente vinha anunciando para esse público mais humilde, essas pessoas mais humildes. Desencorajando a questão. Muitos disseram, eu nem fui votar, porque você era o meu candidato, mas o cara lá falou que não era, e o meu nome estava na urna, e ainda assim eu fui o segundo mais votado. O senhor vê isso como uma vitória moral? Porque realmente é um registro que no Brasil todo, se contar isso em outro lugar, as pessoas vão se assustar, né? Falar, puxa vida, né? Então, eu vejo isso, Danilo, como uma vitória política. A derrota eleitoral é por conta de um sistema que não está ainda pronto para atender exatamente esses elementos e que podem ser facilmente, o direito ele é dialético, então dependendo do sujeito que está lá, eu nem ataco a legislação propriamente, mas conforme o elemento que manipula essa lei, faz de acordo com a sua vontade. Estou acabando de dar um exemplo, a cassação do meu ex-colega da Dallagnol é puramente isso, explicitamente uma manipulação ideológica declarada, exposta, de serviçal, por quem o nomeou. Esse é um problema de colocar nas mãos de quem não é eleito a sorte de quem foi eleito. Na minha opinião, uma vez diplomado, não há outro que possa lidar com isso que não seja os diplomados. Então, se alguém é diplomado, é só o Congresso Nacional que vai resolver se ele for federal. Um deputado federal, um senador, não pode ser cassado, não pode ter o seu mandato interrompido, a não ser pelo próprio Senado, a não ser pelo próprio... Não tem STF, não tem órgão da justiça que possa interferir nisso. Porque se a Constituição garantiu até ele ali a diplomação, ele está ali representando um segmento. Se ele tiver que ser punido por excesso do uso da sua fala, porque aí é garantido, a Constituição Federal garante a expressão desse que já não é mais candidato, mas é representante do segmento, e que ele seja eleito pela maioria. Não esses arremedos que se dá oportunidade para quem não tem voto de estar lá representando quem? É claro que esse cara vai ser massa de manobra. Ele não está nem aí para a opinião pública. Agora, esse mesmo Congresso, na Câmara dos Deputados, aprovou lá toque de caixa, com pressa, o presidente da Câmara dos Deputados viajar, tinha já uma viagem marcada, e plena confiança que passaria a pauta, a reforma tributária. O senhor, como é um estudioso do Brasil e de várias situações, também acompanhou a situação e também olha com preocupação com aquilo que o Senado vai receber, e o Senado também não pode remendar muita coisa. Não dá para fazer milagre agora com o texto original tendo sido aprovado pela Câmara, com uma emenda ou outra, mas acaba sendo só uma carta de intenções, né? Essa reforma tributária. Primeiro eu quero fazer uma correção. Não existe reforma tributária. Há uma reedição. O que foi feito foi a composição. Eu estou com o texto, desde que quando foi apresentado, e eu não consegui estudar tudo. Eu tenho lido, eu tenho todo o texto dessa proposta que foi reeditada na noite anterior, 24 horas antes dela ser posta em votação. Com um monte de liberação de emenda, né? Não é? Sendo que já ofende
A inteligência mínima, quando o governo federal vem e libera quase 8 bilhões de reais em emenda, recorde histórico. É evidente o uso dessa manipulação da compra de voto, da compra do voto do parlamentar. Nós tivemos isso em 2002, por exemplo, que Fernando Henrique Cardoso despendeu 45 milhões para conseguir o apoio para a reeleição. Havia um conflito com o então interessado em ser candidato Maluf, e o mandato era um mandato só de 5 anos, e era importante que o Fernando Henrique Cardoso, como presidente, tivesse a recondução para consolidar esse projeto socialista bolivariano do Pacto de Princeton, que foi feito entre o PSDB e o PT naquela ocasião, em 2002, de alternância de poder entre o PT e o PSDB, tanto que, uma vez reeleito, o Fernando Henrique foi o maior cabo eleitoral do Lula, e foi ele que rompeu, no seu segundo mandato, esse pacto de Princeton, traindo essa confiança quando ele quis prosseguir colocando um mandato tampão da então presidente Dilma. Isso fez com que rompesse, e é por isso que você viu o vice-presidente Alckmin dizer que o criminoso volta à cena do crime. Por quê? Porque houve essa ruptura, essa quebra. Não é? Então, naquela ocasião, o então presidente entendeu que ele poderia seguir sozinho, não precisava mais do PSDB. E se deu mal, estava preso, e foi de lá então que recompuseram para que ele fosse o poste do Alckmin agora, porque esse mandato é do Alckmin, nesse pacto de Princeton. Por isso é que ele acabou, então, não mudando de opinião, mas se colocando como vice-presidente. E o que eu estou dizendo é história. O que eu estou dizendo está registrado, isso é mínimo. Não tô... Figurativo, no caso, né? Tipo não, assim, isso é a realidade. O Teatro das Tesouras está aí para quem quer ver, e ele está operando hoje com algum disfarce. Você fala assim, o presidente ele usa o espaço para aparecer, para se relacionar, mas a arquitetura e a engenharia do governo, quem faz é o vice. Não, o que acontece? Nós estamos nesses quase 8 bilhões oferecidos pelo governo federal, numa situação em que, olha como é esquizofrênico. Eu quero uma reforma tributária para trazer recursos para o Brasil, por falta de recursos. E eu gasto 8 bilhões em emendas na véspera da eleição de uma reedição colocada a toque de caixa, onde a maioria dos seus, 370 parlamentares da Câmara Federal não leram, não teve condição de ler. Eu estou te dizendo, desde que isso aqui aconteceu, eu estou tentando estudar, entender isso aqui, tem muitas referências, e o que é pior, é uma emenda, é uma reedição, leia-se então essa reforma tributária, que remete para o futuro, 10 anos depois, a regulamentação do que vai ser feito. Ou seja, votou agora, mas regulamenta depois. A alíquota a gente não sabe qual que é. Isso não existe. Porque, primeiro, ou esse governo quer se perpetuar no poder e acha que vai ficar daqui 10 anos, o mandato dele é só para 4 anos. Ele não pode administrar algo assim, não, sem que o Congresso avalie com cuidado. Então, eu reputo por irresponsável o parlamentar que apoiou essa reforma desse jeito, descomprometido com os cofres públicos, com a sorte do cidadão, e não é verdade. Inclusive, hoje eu vi, infelizmente, do nosso Estado, ministra, dizendo que não vai trazer prejuízo para o erário, não vai trazer... Não é verdade. A afetação dessa reedição chamada... Bom, nós estamos nessa era do trans, né? Então, é uma reedição trans-reforma. É uma reedição. Por que reedição? Porque isso aí foi remodulado para apresentar como uma reforma tributária, e não é reforma. Eu não sou contra a reforma tributária. É preciso o Brasil, apesar de ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas tem que diminuir o Estado também, né? Aí não adianta fazer a reforma sem diminuir o Estado, né? Mas é assim que funciona. Agora, como eu vou acreditar num governo federal que estoura 8 bilhões em emendas assim?
em 6 meses de governo, exatamente demonstrando seu interesse nessa tal reforma, enquanto que isso vai afetar especialmente serviços de tudo, de transporte, de alimentação. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Claro que o senhor não esgotou o tema, mas o cidadão comum, ele olha tudo isso pela mídia, desconfia, é claro, e não entende, porque se até quem é estudioso vai ter contato com essa temática, tem as dificuldades para entender a complexidade e essa futurologia toda da ideia da reforma, isso tudo deve afetar o cidadão mais simples. O senhor é um cara que sempre conversou também muito com as pessoas mais simples, teve sempre paciência para traduzir. Isso pode afetar, às vezes, o autônomo que vive disso? Vai afetar. Por quê? Primeiro, por exemplo, vamos simplificar os impostos. Lá tem então vários, aqueles 5, 6 impostos, inclusive ISS, ICMS, em que eu trato lá do IVA. O IVA internacional, essa unificação dos impostos, vai em torno de 5%. A média flutua entre 5% e 10%. No Brasil está se acrescentando 25%. Não existe uma unificação de impostos em que tira 1/4 da produção, dos lucros, do que quer que seja, de ninguém. É muito progressivo. Quando isso afeta, então, o fornecimento de alimentação, de serviços, de qualquer ordem que seja, do advogado ao cara que é montador de imóveis. E a carga tributária que também está aumentando, não está diminuindo. Com isso, então, eu vou obrigar a indústria a demitir. Eu vou obrigar até o setor público, sem duvidar, vão ter que reduzir, tanto que você vê depois os planos de demissão voluntária, quando existe esse impacto dos tributos em cima das contas públicas. Ou seja, menos arrecadação, quer dizer, você fez a reforma, mas a tendência é que se tenha menos arrecadação. Aí o seu poder público também fica a perigo, porque a conta vai ter que fechar. Então, mas o que acontece quando eu demito alguém que tenha um emprego? Ele vai para o autônomo. Ele vai no Ceasa pegar uma caixa de tomate, uma caixa de limão e pôr uma barraquinha no meio da rua e vender. Mas esse produto vai estar mais caro. Ele vai vender menos também. Da mesma forma, ele vai vender durante o dia para comer à noite. Não tem como. Agora, só que nem precisa dessa matemática. É só entender o projeto de controle apresentado no Foro de São Paulo agora, dia 30 de junho agora, pelo próprio presidente da República. Ali existe a nítida intenção, e isso não é de hoje, é desde a primeira edição desse Foro de São Paulo, com o vínculo de países de orientação ideológica comunista, todos quebrados. Todos, inclusive a gloriosa Argentina, que já teve o maior PIB da América Latina, a Venezuela, que já teve o maior PIB da América Latina. Estão quebrados, o povo está com fome. Por quê? Porque o povo com fome é mais barato de se controlar. Esse sistema quer controle absoluto social, controle da imprensa, controle dos serviços, dos recursos, controle do município e controle do Estado. Então, por que está havendo uma resistência dos municípios e dos estados? Porque vai tirar. Primeiro, você vive no município, o ente país é etéreo, o ente Estado, ele é muito amplo. Você vive numa cidade, o seu CEP tem uma rua. Hoje em dia, compra na internet, você é obrigado a botar um CEP. Então não é nem no município, é na rua. Você vive num lugar. E esse é o lugar onde você gera trabalho, renda, e é de onde você tem o retorno desses benefícios. Há uma possibilidade muito maior de um prefeito honesto devolver à sociedade os seus impostos em serviços com o dinheiro que ele do tem. que a União. Até porque a distribuição desses recursos, por exemplo, eu não ganhei nem um centavo com a finalização das obras do São Francisco, quando levou água para toda aquela região e impediu que aquelas oligarquias de empresas de famílias fornecessem para o município caminhão-pipa. E esse governo acabou com esse fornecimento de água para devolver a miséria e a pobreza, porque com água eles vão plantar. Qual que é o benefício que eu recebo? No lugar de vir um monte de imigrante para cá, com fome e sem emprego, e ir para assaltar,
ele vai ficar lá na casa dele, trabalhando lá no estado, fazendo o Brasil progredir e adiante. Então, o governo federal investiu no Nordeste como nenhum outro governo, o ex-governo. E, infelizmente, a mídia distorce isso, a mídia ruim, a mídia comprometida e vendida. Né? Então, as Big Techs, né, que falam hoje em dia, né, que realmente tem um domínio de audiência gigante. Agora, o que sabe, é tão nítido. Nós precisamos de uma corte superior independente. Aí o senhor entrou num outro patamar agora que é super também interessante a gente falar. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, com uma velocidade tremenda, já se tornou inelegível. Né? Ou seja, o sistema deu uma resposta muito clara, já o tirando do jogo, alguém que praticamente desafiou o sistema lá em 2018. É também outra situação que possa desencorajar ou assustar figuras como alguém que hoje em dia pensa em entrar para a política ou pensa em botar a sua opinião, que faça aquele passo que o senhor fez lá atrás, porque é um pouquinho diferente, né? Parece que no Brasil a gente não tem 2 pesos e 2 medidas, tem uma medida só. Né? Não há dúvida de que essa linha ideológica... Implacável, né? Ela é explícita e não é surpresa no Brasil. Ela está sendo montada com essa mesma finalidade que interferiu nesses países paralelos que põem narcotraficantes como presidente do país, que põe corruptos no primeiro escalão de governo. Nós nunca tivemos tantos ministros processados como a cúpula nomeada por esse governo. Eu fico pensando onde é que está a inteligência mínima. Na verdade, eu acho que já não é nem questão mais de inteligência. Já é uma questão de consciência. Eu tive já estudando sobre a consciência, ela tem muito mais do espírito do que da mente. É muito mais espiritual do que intelectual. E o apóstolo Paulo, quando escreveu lá a Timóteo, no capítulo 4, a segunda epístola a Timóteo, ele fala que nós teremos nos últimos tempos homens pregando mentira com a mente cauterizada, para levar as pessoas à apostasia, a se afastarem do que é correto, do que é de Deus. Eu só vejo isso, uma cauterização da consciência de quem quer que seja, um estudado, um doutor, ou um lavrador, um analfabeto, em aceitar esse sistema. Parte desse grupo já está sofrendo, a gente está vendo pessoas dizendo que apoiaram esse sistema. Embora, pela falta de transparência, eu ouso dizer que, no que diz respeito ao ambiente presidencial, não acredito que isso tenha afetado a todos os cargos, até porque é algo muito difícil de lidar com todos esses votos, mas no que diz respeito à polarização, para mim está nítido que há coisas a serem explicadas. Essa multidão toda de joelhos numa rua pedindo que a família seja preservada, que a fé seja preservada, usando as cores da bandeira nacional, eles estão presos. Enquanto eu tenho traficantes, estupradores, chefe de comando de tráfico liberados com seu helicóptero. Isso não é uma inversão de valores. Isso é uma imposição ideológica clara que custa muito dinheiro, e esse dinheiro é justamente de quem vai passar fome. Doutor, obrigado, parabéns pela coragem, parabéns aí por toda a caminhada. Que o senhor siga aí sendo uma referência de voz, né? Porque eu acho que a política, a república, ela vence quando todos têm voz, todos os lados, né? Uhum. E, sinceramente, como jornalista, e até tendo esse canal, tendo influência nesse canal, me preocupa o futuro que a voz seja cerceada. O senhor até falou da questão daqui ter uma independência, o senhor sabe que vem gente de todas as esferas ideológicas e políticas, mas vem porque existe esse campo neutro, né? Se lá no futuro isso não existir, vai ficar aquele samba de uma nota só e, pelo menos nas campanhas, preocupa essa hegemonia que muitas vezes é financeira.
E ter uma figura como o senhor é, no mínimo, um contraponto a tudo isso. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade. O que eu disse é aquilo que está sendo retratado nos fatos, é o que está sendo dia a dia explícito. Não é? No entanto, eu não trago aqui nenhuma posição agora como ente político, mas meramente como um cidadão e reproduzindo aquilo que a gente tem visto todo dia. Não é? Confio nas nossas instituições, confio no nosso judiciário, confio no Ministério Público, confio no nosso sistema constitucional de tripartição de poder. O que põe em dúvida é por quem são ocupados esses cargos quando o humano é falho e tendencioso. O sistema falha. Então, falha o sistema. Né? Mas aqui, em nenhum momento, eu ponho em dúvida as instituições. O que eu reflito é sobre quem responde pelas instituições. E eu espero que haja esse despertar, repetindo mais uma vez a fala do meu professor Ivigandra. Não são essas instituições, né? Nem a deposição dessas pessoas, mas é que eles reflitam e retomem a consciência e ocupem o lugar que devem, deixando de lado todo o partidarismo e toda a ideologia tendenciosa e obedeçam aquilo que a lei estabelece. Essa é a fala do Ivigandra. Né? Ele não quer tirar ninguém dos seus cargos. O que eu quero é que esses que ocupam cargos exerçam com idoneidade constitucional a finalidade daquilo que eles se dispõem. É essa a minha fala. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social. É só conferir lá no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.